Se você me der 6 minutos, eu vou te poupar de 6 anos de aprendizado de inglês. Vamos nessa. Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Jimmy Leal, professor de inglês há 8 anos, e neste canal eu te ajudo a alcançar a fluência no inglês. Eu passei 6 anos, ensino fundamental, da 5ª à 8ª, primeiro e terceiro ano do ensino médio, porque no segundo ano eu fiz espanhol na escola, já que eu estava totalmente desiludido com o inglês. Mais um ano, alguns meses de curso de inglês, quando eu entrei na faculdade, aqui não era nem a faculdade de letras na época, era a faculdade de biomedicina, minha primeira faculdade. Passei esse tempo todo sem conseguir me expressar minimamente em inglês. Foi só depois de ficar fluente e entrar na faculdade de letras que eu descobri que, primeiro, a gramática vem por último. Eu não tive a oportunidade de fazer cursos de inglês quando era pequeno, por isso que eu só consegui entrar em um depois de adulto, quando eu tinha 17 para 18 anos. E eu fiquei lá basicamente até descobrir que era praticamente a mesma coisa da escola, que é um ensino voltado muito para gramática, é um ensino com muita tradução. Então, se você não tem o objetivo de ser tradutor ou de ser intérprete, é um método realmente que é muito defasado. Principalmente o fato de você quase nunca praticar a fala nesses ambientes faz com que o seu progresso demore demais. A escola quer que você fique ali por 5, 6 anos. Ainda tem gente que termina o curso e ainda não se sente confiante para falar. E não, eu não sou aquele cara milagreiro que vai falar que você vai aprender e vai ficar fluente em 3 meses. Eu não sou esse cara, mas 6 anos eu acho que é tempo demais até para você adquirir um idioma. Você consegue fazer isso em muito menos tempo. Hoje em dia, quando eu vou aprender uma língua, o que é que eu faço? Eu tenho doses homeopáticas de gramática. Mas eu só estudo a gramática, só paro para estudar gramática mesmo, entender todos os tempos verbais bonitinho, quando eu já entendo o idioma, quando eu já consigo falar direitinho, quando eu já absorvi o suficiente para fazer com que aquela gramática que eu estou estudando faça sentido. É por isso que você não tem interesse de estudar inglês na escola. Por isso que quando você vai para o seu curso de inglês, você acha chato, você não quer falar com ninguém. Tem o meme do inglês do Brasil ser o verb to be do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E, pô, olha o que eu estudei em escola particular. Para quem estuda em escola pública é ainda pior. Então, você focar no segundo ponto que eu vou entrar agora é muito melhor do que começar já estudando gramática pesadamente. Segundo ponto, comprehensible input. Entrada compreensível. Que isso, Jimmy? Para você adquirir uma língua dentro dos moldes da abordagem natural, que para mim é uma abordagem muito mais interessante para se aprender idiomas, do Stephen Krashen, associado ao método natural, a forma como nós aprendemos o português quando éramos pequenos. E você com certeza já deve ter ouvido o professor falando: é impossível isso, que não sei o quê. É porque ele não sabe fazer. Tá? A verdade é essa. Claro que você não vai fazer exatamente o que você fez para aprender o português, mas você vai seguir a mesma linha, a mesma abordagem. Você não vai executar o método igualzinho. Até porque a gente consegue ser muito mais eficiente do que um bebê. A gente já tem o nosso aparelho fonador todo desenvolvido, a gente consegue executar os sons. Se a gente estudar a fonética, a gente consegue executar os sons da língua que estamos aprendendo, mesmo sem esses sons estarem presentes na nossa língua materna. Por exemplo, o som de TH em inglês vozeado e desvozeado, como em think e mother. Você estudando, você consegue aprender isso tranquilamente. Mas o principal ponto é, você precisa ter uma entrada diária do idioma. Para você adquirir um idioma, você tem que ter uma imersão nesse idioma. Caso você não consiga fazer o intercâmbio, como no meu caso, por exemplo, eu não tinha condições de fazer isso, nem quando era criança, nem quando era adolescente, quando era adulto. Hoje em dia, se eu quiser, eu consigo, mas não tem necessidade, né? Por quê? Porque eu descobri que a gente pode fazer uma imersão simulada, não com nativos daquela língua ali vivendo, que pode ser muito mais efetivo, mas você também pode cair naquela armadilha de ir para Dublin e ficar só conversando com brasileiro. Aí você está gastando dinheiro para viver, para experienciar aquele intercâmbio, mas não está praticando nada. Isso acontece com muita gente, tá? Gente que vai para Orlando e fica só conversando com brasileiro o tempo todo. Não aproveita nada do intercâmbio. Quer dizer, vai se divertir, né? Mas não aproveita nada linguisticamente que eu tô falando. Qual a melhor maneira de você simular essa imersão? Com séries e filmes, obviamente. E o YouTube, claro. O YouTube é uma ferramenta muito legal para você adquirir uma língua. Hoje em dia você tem Comprehensible Input Vlogs de Comprehensible Input. O cara vai lá no supermercado, não fala uma palavra de português, é tudo em inglês. Só que, como ele tá apontando pra banana e ele tá falando banana ou banana,
você consegue ir assimilando muita coisa. I got my trolley. Aí você sabe que trolley é o carrinho de compras. Você vai fazendo essas associações visualmente e com uma série, com uma saga de filmes que você goste, você vai fazendo isso com a legenda em português primeiro, depois com a legenda em inglês. Se vocês quiserem, tem um método completo descrito aqui nesse e-book para quem tiver interesse, mas começar a estudar uma língua por Comprehensible Input é infinitamente superior a você começar a estudar pela gramática. Jamie, para fazer esse método, eu tenho que fazer com desenhos infantis? Não. Nesse vídeo aqui eu explico tudo sobre isso. Confere lá depois. Número 3. AI, Artificial Intelligence, inteligência artificial. Eu só comecei a utilizar inteligência artificial para adquirir idiomas na minha terceira língua. Quando eu aprendi, na minha quarta língua, na verdade, o espanhol, porque é algo mais recente. Eu aprendi português, inglês, italiano, sem isso. Mas eu vou te dizer que utilizar as ferramentas de AI fizeram com que meu aprendizado de espanhol e agora que eu tô aprendendo Scottish Gaelic acelerar exponencialmente. E quais são essas ferramentas? Bom, eu gosto de utilizar o ChatGPT e o Notebook LM. Essas duas ferramentas, o ChatGPT me ajuda a falar, não é a mesma coisa de ter um professor particular, mas especialmente para quem está começando e que quer chegar a um nível pelo menos assim pré-intermediário, que seria o nível que eu diria que as aulas particulares começam a ter um peso muito maior e sua evolução vai ser ainda mais rápida, mas você pode estar ali, principalmente no começo, que é mais simples, tem muito mais coisa para você absorver, tá conversando com o ChatGPT ou mesmo você fazendo um curso de inglês por fora, você tá ali praticando os assuntos com ele. Não é tão legal por não ser uma pessoa, né? Mas é um excelente quebra-galho. Então é realmente uma ferramenta muito boa. E o Notebook LM eu utilizo mais para interpretar vídeos que eu esteja assistindo. Eu coloco esses vídeos como fonte. E se eu estiver estudando um vídeo sobre o passado próximo do italiano, aí eu vou pedir para ele fazer um quiz rápido. Ou então pegar um livro em Gaelic e pedir para ele explicar alguma coisa. Entende? Se lembre também de deixar um like, se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Já que você gostou desse vídeo, você vai gostar desse aqui também.